A atividade foi promovida pela Cáritas Diocesana de Pelotas e ganhou a adesão de diversos parceiros. O tema do encontro foi reduzir a maioridade penal não resolve o problema da violência, políticas públicas sim, e este foi o ponto convergente das discussões. Eu diria que é um equívoco, nós queremos pautar a diminuição da criminalidade pela consciência do menor. Não se discute, no meu ponto de vista, que o menor de 16 anos tem plena consciência, não é verdade? Evidentemente que em 1940 a situação era outra, não é verdade? Porém, nós temos que partir de uma premissa maior. Nós vamos diminuir a criminalidade para quê? Para diminuir a menoridade, para diminuir a criminalidade. Mas isso não resolve na prática. Porque se nós colocarmos essa gurizada aí no sistema, o sistema penitenciário ele reproduz criminalidade. As pessoas acreditam, né, que punindo mais, prendendo mais, vão diminuir a violência. Mas para onde elas vão presas? Para essa cadeia que a gente tem, que é uma aula de violência, uma aula de criminalidade, é uma pós-graduação, é doutorado, as pessoas saem de lá muito pior do que entram, né? E elas vão voltar. No Brasil não existe a prisão perpétua e nem a pena de morte. Então todo menor que vai para uma cadeia, a pessoa tem que raciocinar que ela vai voltar. Então a solução não está em mandar ela para lá onde ela volta pior. Essa para mim é a questão central, né? É uma ilusão achar que tem que colocar na cadeia porque eles sabem o que fazem. Então, digamos que saibam, mas a solução não é essa. Falar de redução da maioridade penal é um tema que ataca, né, fere diretamente nós como Pastoral da Juventude, porque é o nosso público de trabalho, mas essa temática, na verdade, ela faz parte do nosso cotidiano, né? Então, seria, na verdade, um desrespeito para nós, né? A sociedade se voltar a pensar a redução da maioridade penal sem dar a verdadeira atenção, por exemplo, para pensar políticas públicas, para pensar questão de faculdade, questão de escola, questão de trabalho, né? Então é um pouco isso, né? Na verdade faz parte do nosso cotidiano pensar a vida da juventude. E aí pensar a redução da maioridade penal para nós é ferir a vida da juventude. Quem trata no ambiente universitário o tema provocou uma reflexão sobre o que diz a legislação atual. A ideia é saber da viabilidade constitucional dessa redução da imputabilidade penal, né, do marco dos 18 a 16 anos, como já tem projetos tramitando. Embora não seja, digamos, hoje a posição predominante no parlamento, né, eu vou colocar aqui uma dúvida em relação a isto, né, se isto realmente, sob o ponto de vista técnico-jurídico, ele é constitucionalmente sustentável. Há quem entenda, e eu sou seguidor dessa ideia, de que nós estamos diante aqui de uma cláusula pétrea, é algo que não pode ser modificado. É importante que se diga que a imputabilidade penal nesta fase, na fase dos 18 anos de idade, né, ela não só está catalogada no Código Penal, como também na Constituição Federal. E uma alteração constitucional, ela exige certos pressupostos, certos requintes e tem certos itens que não são passíveis dessas modificações. E a forma como a imprensa trata os delitos realizados por menores foi alvo de críticas. Evidente, a sociedade é apavorada. A mídia colocando os crimes bárbaros, hediondos aí. Diante de um assassinato, o que se faz? Tem que se colocar na cadeia. Mas o que se observa na prática é que o sistema penitenciário nosso reproduz criminalidade. Então nós temos que discutir, nós temos que, o poder público principalmente, por quando eu digo poder público, porque não é só o poder público que vai diminuir a criminalidade, é a sociedade, a família principalmente. A mídia tem uma grande parcela nisso, porque existe uma certa espetacularização dessa questão do menor delinquente, né? Parece que o menor naturalmente tem um problema de violência, especialmente quando ele é pobre. Isso não é verdade, né? Tanto que apenas 2% dos crimes do Brasil são cometidos por menores, né? Então as estatísticas são apresentadas distorcidas, são apresentadas de forma espetacularizada na imprensa, cria-se um ódio, né? Esse ódio, essa questão emocional. As pessoas dizem assim, se fizessem contigo, não, a minha reação emocional é uma coisa, a noção de que prender, baixar a idade mental, a idade criminal, né? A idade penal, vai resolver é outra conversa. Com mais de 2 horas de duração, o encontro, que abrigou um público bastante diversificado, tanto na sociedade civil, religiosa como acadêmica, serviu para reafirmar um pensamento comum entre os participantes. Evidente que quando ocorre algum episódio trágico na coletividade, protagonizado por um menor de 18 anos, ao natural
há uma reivindicação no sentido de um Estado mais forte, um tratamento punitivo mais enérgico, incisivo. Mas nós temos verificado aí pelas notícias, pelos dados estatísticos, de que o Estado já tem uma grande dificuldade para atender a demanda carcerária que ingressa a partir do marco dos 18 anos. Uma redução da imputabilidade penal para 16 anos, embora alguns pleiteiem até um marco mais reduzido ainda, por certo, aumentaria muito a demanda. Na realidade, o que nós temos que fazer é que o Estatuto da Criança e Adolescente seja realmente implantado e que não seja uma figura de retórica, né? Então, o que acontece na prática? Digamos assim, trocam de nomes. Um dia é fase, outro dia é FEBEM, outro dia é fase. Mas nós temos que criar uma casa que realmente vá recuperar esse menor, que o puna, mas o recupere. Tá? Mas eu penso que o Brasil poderá, digamos assim, diminuir a criminalidade. Criar mecanismos a curto, médio e longo prazo de educação, de mudança de cultura, de participação da sociedade, de investimento do Estado, para quê? Para que as crianças não cheguem ao grau de violência que elas estão expostas hoje, que elas não sejam usadas como instrumento de violência como existe hoje.